Esses dias eu estava lembrando que um dos assuntos que eu mais trabalhei durante a minha vida foi a capacidade de desenvolver uma expressão autêntica. E não porque eu quisesse que as pessoas me reconhecessem como alguém autêntico, ou porque eh, eu queria, sei lá, ser reconhecido, né, enquanto um grande escritor, nem nada do tipo. Eu já expliquei isso aqui outras vezes, reiteradamente, que a escrita para mim sempre foi um meio de descoberta, de descobrir um, uma autenticidade, uma expressão própria, uma vocação. E muitas vezes, quando no mundo, no nosso mundo, né, atual, que a gente faz é sempre buscar uma aprovação em todas as coisas que façamos, né? Seja nas coisas que a gente coloca na internet ou naquilo que a gente consome, né, enquanto mídia ou enquanto livros que lemos, né? Hoje em dia tá na moda dizer que lê e tudo, né? Embora muitas vezes vocês vejam aqui eu trazendo aqui muitos livros, né? Grande parte dos livros que eu tenho eu não consigo ler, mas eu os compro porque eu preciso deixá-los aqui para um dia que eu conseguir, né? Muitas vezes a gente consegue umas promoções ou a gente não sabe se os livros vão estar disponíveis sempre. Isso é uma realidade para quem consome livros, né? Para quem compra livros sabe que muitas vezes você não tem a garantia de que vai ter outra edição. Então, assim, na escrita eu sempre busquei essa expressão adequada, e porque eu sempre fui muito travado, né? Sempre fui muito travado, muito tímido, muito é, bloqueado, assim, né? E à medida em que eu fui colocando as coisas mais difíceis, né, para me expressar, né, me colocando, ajeitar essa tela aqui, colocando aquilo que eu tinha de mais difícil em jogo, as coisas mais simples, os elementos do dia a dia, as banalidades da vida vieram também de forma natural. Como se, à medida em que eu fosse alicerçando essa confiança de que eu tenho algo bom para ser dito, eu conseguisse também falar das coisas simples da vida. E eu sempre busquei, por alguma razão que eu não sei explicar direito, um sentido muito, assim, máximo para a coisa, né? Então, sempre uma expressividade que tivesse alguma coisa a ser dita. Quando eu busquei estudar música foi para trazer, né, carregar um sentido, uma mensagem por detrás. Então todas as coisas que eu busquei fazer, eu buscava fazer com essa intenção de querer entregar algo muito profundo, muito valioso. E justamente quando eu comecei a buscar isso, em algum momento eu percebi que eu não precisava mais fazer isso para me provar, sabe? Então, assim, compartilhando aqui com vocês justamente essa libertação que foi esse processo, né? Porque à medida em que eu ia realmente me afiançando, né, tendo essa segurança do que eu queria fazer na vida, né, eu fui também soltando um pouco, sendo menos chato, assim, né? Mas a grande questão, a grande força da linguagem nesse processo, né, porque para mim a escrita foi sempre relacionada com um processo de desenvolvimento pessoal, mas a linguagem ela é trabalhada em diversos níveis, né, como eu já expliquei aqui, e muitas vezes a gente associa isso a uma aquisição de palavras novas, vocabulário novo, mas que não se trata disso. Se trata de reconhecer os referentes, tipo, falo caderno, né? Isso aqui é um caderno, né? Esse caderno tem isso aqui. Isso é um referente real, ele tem elementos materiais aqui. Então, esse referente caderno, ele tem a sua... ele está aqui, né, na sua expressão material, concreta, e ele possibilita
uma série de camadas de significados. Então, o desenvolvimento da linguagem é saber que uma palavra, ela tem a sua expressão material, né? Ou como a gente chama na escola, o seu sentido denotativo, né? Concreto, e muitas vezes essa palavra pode ser apenas um símbolo para uma outra coisa, e que a gente costuma chamar de sentido denotativo. Aí vocês poderiam me perguntar, né? Qual sentido vai ter um caderno além de caderno mesmo, né? E, bom, essa seria uma boa pergunta, né, que eu não saberia responder agora, mas na verdade a gente poderia pensar em metáforas que nós fazemos ao nosso dia a dia. Não sei, por exemplo, quando alguém está num livro, né? Por exemplo, há uma investigação policial, uma história de uma investigação policial. Há um livro de entrada de nomes, né? Que vai ser colocados num caderno e, não sei, aqueles nomes são pegos por alguma facção ou por algum grupo de investigadores e, obviamente, aqueles nomes que estão ali vão ser colocados como os nomes do caderno da morte, vamos dizer assim. E aí a gente pode pensar, talvez, no anime lá, né, do caderno em que se escreve os nomes e as pessoas, né, falecem. Mas não se trata disso. É justamente um sentido conotativo. Ou seja, todos os que estão ali estão condenados de alguma forma. E a gente chama isso de morte. A gente usa a morte como esse sentido de condenação. Mas não que ao escrever o nome no caderno, a pessoa vai falecer. Entende? Além disso, além dessa conexão, né, das palavras com seus diferentes sentidos, que vai depender muito do contexto em que se encontre, a gente vai também encontrar uma conexão com os elementos da nossa própria alma. Então, muitas vezes, né, isso eu sempre trago para cá. Algo acontece em nossa vida, alguma situação, e nós não conseguimos dizer o que nos aconteceu interiormente. Existe uma situação concreta que seja vamos dizer, o nascer do sol. E quando você contempla esse nascer do sol, o sol concretamente está nascendo. Podemos pensar nisso como um milagre, como uma ação de beleza estonteante daquele ser, né? Ou algumas pessoas vão tirar a poesia e a beleza disso, dizendo que o sol não se move, mas que sim, que é a terra que gira em torno de si mesma e nos faz ter essa ilusão de ótica. Ok, tudo bem. Mas no sentido simbólico, no aspecto simbólico, nós podemos relacionar que esse sol é a nossa própria consciência renascendo depois de mais um dia de longas batalhas, ou de uma noite de longas batalhas. Assim como vão dizer as tradições religiosas e mitológicas, né, desde os tempos de sempre. Então, tiramos essas analogias ou essas metáforas da natureza, porque a natureza parece carregar em si toda a gama de significados que nós precisamos para falar do nosso mundo interior. À medida em que a gente vai adquirindo esses nomes, esse vocabulário, a gente vai percebendo que na natureza as coisas são muito duais e assim também é na nossa vida interior, na nossa alma. Porque quando eu falo, por exemplo, fogo, eu posso pensar num fogo devastador que alastra tudo e destrói toda uma floresta. Ou posso pensar naquele fogo cálido que aquece aqueles que estão ao seu redor, coze os alimentos e tem a possibilidade de nos manter unidos ao redor de uma mesma conversa, de uma mesma ideia. Então, a linguagem possibilita que eu carregue um sentido interno para fora, ou seja, eu traga para fora. E esse sentido é no que a gente chama, que em latim se chama justamente educação, porque a palavra educação no latim é
Educere, exducere, né? Ou que é aquilo, tirar de dentro, né? Puxar de dentro e trazer para fora. E esse trazer para fora é justamente esses elementos que são mais profundos, que são mais sensíveis para nós. Esse desenvolvimento ele vai se dar em muitas camadas, em muitas etapas e vai levar algum tempo. E no processo de aquisição de linguagem, no seu sentido profundo, convém e é válido que a gente pesquise outras línguas, que a gente busque semânticas diferentes para uma mesma palavra e até ortografias diferentes, né, para entender que muitas vezes podemos dizer a mesma coisa falando coisas diferentes. Então, esse processo, essa construção, né, esse tirar de dentro, essa educação que fazemos, né, quando nós queremos expressar os nossos sentimentos e criar essa ponte, né, do nosso mundo interior para o mundo exterior. Isso é a própria educação. Educação é justamente fazer isso, trazer para fora esses elementos profundos que muitas vezes nós relegamos porque no mundo de muita praticidade, né, e aqui eu vou colocar uma praticidade entre muitas aspas, nós relegamos as nossas questões pessoais, nossos sonhos na verdade, em detrimento a outras coisas, porque muitas vezes não vão valorizar aquilo que nós estamos colocando. E hoje há muito essa coisa de valorização pessoal, tem um nome para isso, mas agora não vou lembrar, de autocuidado, né, que se falam, mas que muitas vezes estão relacionados a simplesmente se priorizar, né, as pessoas falam assim. E tudo bem, né, todos nós devemos cuidar de nós e ter uma saúde nesse sentido, porque só nós mesmos, né, vamos poder ser responsáveis por nós mesmos. E eu gosto até de falar, né, no final do dia os nossos boletos vão continuar lá, né, esperando serem pagos. Ninguém pode pagar os nossos boletos por nós. Nossas contas, nossas brigas, nossas dificuldades, né, nossas limitações só podem ser vencidas por nós mesmos. Se temos medo em relação a uma certa atividade, esse medo só pode ser vencido por nós mesmos. E assim por diante. Acho que já deram, né, já conseguiram entender o que eu quis dizer. Então, essa colocação de forma autêntica, ela precisa vir de uma valorização interna. Porque essa colocação autêntica não é essa coisa de vou me cuidar melhor, vou me oferecer aqui um autocuidado. Não. O primeiro vídeo, eu tenho feito, né, alguns vídeos sobre linguagem, né, nos últimos vídeos do canal. E o primeiro vídeo dessa leva, eu falava justamente... não, o primeiro não, o segundo, né? Falava justamente do meu aluno, né? Que é um garoto muito criativo e muito dado às suas habilidades, né? Mas que, por isso, também tem uma zona de conforto muito grande dentro dessas habilidades. E sempre que a gente tira, né, ou puxa o assunto para outro lugar, ele rapidamente quer voltar para aquele assunto que ele sabe, que ele tem domínio. E eu, analisando isso agora, né, que eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas analisando isso agora, isso se dá por um medo que a gente tem de lidar com coisas novas, de lidar com coisas que não temos facilidade, de estar em contato com aquilo que não é óbvio para a gente. E muitas vezes a nossa vocação, ou a nossa melhor expressão, a nossa autenticidade vai estar relacionada com a expressão de algo que não é óbvio pra gente. Eu já falei aqui, né, que para eu começar a desenvolver a escrita, eu tive muitos preconceitos comigo mesmo, porque nunca foi algo que eu pensava em desenvolver. Sempre foi algo que eu pensei que não era para mim. Até porque eu nunca fui um grande aluno, né, na parte de português, gramática, redação. E não sei exatamente porquê, mas eu tinha um bloqueio em relação a essas atividades.
Mas à medida em que eu comecei a olhar para mim de uma forma mais autêntica, eu fui percebendo que eu não queria escrever para os outros. Eu queria escrever simplesmente porque eu precisava fazer isso. E nesse momento eu comecei a escrever de forma livre. E tanto que os meus textos eles dificilmente ganham a luz do dia, né? Chegam a ser vistos nos meios de publicação, né? Não tenho nada publicado, eu tenho poucos textos de poesia na internet, né? Tenho mais os artigos que eu escrevo. Porque, na minha visão, na forma que nós devemos construir, a escrita deve partir primeiro de uma necessidade de construção interna, ou de uma mensagem interna, ou de algo que você realmente precise transmitir, ou que você tenha essa ânsia. A escrita e a criação, por consequência, é uma necessidade que nós temos. E para atingir essa necessidade, precisamos entrar nesse estado criativo. Eu soltei hoje mesmo, né, agora mais cedo, um pequeno post no Substack, né? Se você não me segue no Substack, vai lá, o link está aqui na descrição. E nesse post eu falo justamente um pouco sobre isso, vou falar mais para frente. Mas acontece que por nós termos esses preconceitos em relação a nós mesmos, né? Tipo, eu sempre desenvolvi matemática na minha vida, né? Não posso escrever poesias. Isso é um preconceito bobo, infantil. Né? Ou o contrário, verdadeiro também. Eu sou de humanas, né? Não sei fazer contas. É besteira. É infantilidade. Porque o desenvolvimento do eu, do indivíduo, ele passa por perceber essas coisas como ferramentas para uma estruturação de uma identidade sólida. E essa estruturação de identidade sólida vai fazer com que haja uma necessidade de se encontrar uma vocação. E a vocação ela não se realiza nas profissões e nem nas habilidades só especificamente, mas sim ela está inclusa em uma série de elementos que fazem parte de um contexto. Um exemplo. Uma árvore, ela trabalha de forma integral. Quando pensamos numa árvore, pensamos nas raízes, no tronco e nos seus galhos, né? Com as suas folhas. E tudo isso, nisso tudo, uma série de ramificações e pequenos pedacinhos que vão se articulando. Eu não consigo pensar numa raiz de árvore isolada. Imaginou que maluco? Uma raiz, Deus cria a árvore e a raiz está solta lá, pairando no vácuo. Não, eu só consigo pensar na raiz inclusa numa árvore. E se falta uma árvore numa raiz, eu penso, há algo faltando aqui. Uma vocação é a mesma coisa. A vocação ela está inserida, ela é uma ação que permite expressar uma ideia, um indivíduo que está inserido dentro de um contexto que se utiliza de vários elementos para se expressar. Aqui eu lanço mão daquela ideia que o pessoal fala de arquétipo, né? Eles falam arquétipo do mago, arquétipo do, do fora da lei, arquétipo do criador, né? Enfim, arquétipo do sábio. Eu lanço mão disso porque você pode ter vários tipos de sábios, vários tipos de criadores, vários tipos de fora da lei, né? E isso se dá porque a pessoa ou o indivíduo ele não está limitado a essas nomenclaturas, mas pode se beneficiar delas à medida em que essas nomenclaturas te tragam clareza. Então, assim, a vocação de um músico não é ser músico. Isso já coloca Platão, né? E por isso que eu estou colocando esses elementos. Mas sim harmonizar a alma. E não só a sua, mas a alma dos demais.
Então, o músico ele deve levar a beleza através dos sons, que nada mais é do que trazer uma harmonia da alma, e a harmonia da alma ela é desenvolvida ou obtida quando quando o elemento mais elevado, que é o elemento racional, que tem conexão com as coisas divinas, ele outorga as decisões, ele toma as decisões e define o que cada parte da alma vai realizar. Então, a vocação de um músico é mostrar um modelo de harmonia, um modelo de ajuste, e percebe que essa harmonia é uma conformidade entre aquilo que é correto, e bom, justo e belo com as nossas ações e decisões que a gente toma. Então, o papel de um músico, em última instância, nada mais é do que educar para os elementos divinos. Segundo Platão, né? Eu estou tendendo a concordar. Mas enfim, à medida em que você vai se afiançando nisso e tendo isso como algo natural, bom, útil e que faz parte da sua autoexpressão, você também vai ficando menos chato, né, desse processo, e vai assimilando certas coisas diferentes, né, podendo lidar, convivendo com coisas que não são tão assim puristas, né? Mas eu estou colocando isso porque muitas vezes nós rechaçamos o melhor de nós em detrimento rechaçamos o que nós temos de melhor porque achamos que o mundo vai rejeitar a nossa qualidade, e acabamos rechaçando isso para que nos releguemos a uma expressão vulgar, grosseira, tosca, que seja socialmente aceita e que nos releve a uma certa mediocridade, que nos deixe a uma certa mediocridade. Então, ressaltamos a nossa mediocridade em detrimento daquilo que nós temos de melhor, porque certamente a mediocridade é mais bem aceita do que a excelência ou aquilo que nós temos de belo e de maravilhoso, que não tem a ver exatamente com autocuidado, mas tem a ver com cuidar do próximo. Ah, mas o outro nunca vai, né, tal, ok. Mas eu falei mais cedo de né, resolver nossos problemas e nos desenvolvermos. Fazemos isso e ajudamos os demais. Nesse processo de ajudar os demais, nós vamos ficando mais fortes. E vamos percebendo que nossos problemas são pequenos, em comparação com muitos problemas realmente estarrecedores que nós temos na sociedade, por aí. Não sei se me fiz entender ao longo de todo o discurso. Caso não tenha sido claro, né, deixa um comentário aqui e faça a sua pergunta, se for o caso. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me acompanhar até o final. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.